Primeiro comigo. Na verdade, Deus está falando primeiro comigo. Esse tempo que eu parei para olhar, para estudar, para entender, Deus está falando primeiro comigo. E, bom, vamos lá, vamos ler, né? Então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Efé, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. São esses nomes de suas filhas: Maca, Noa, Ogla, Milca e Tirsa. Apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e diante de todo o povo, à porta da tenda da consagração, da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Essa parte aqui, eu parei o meu olhar aqui e fiquei fixada nisso. Porque a gente está diante de uma história que fala de fé, de coragem, de perseverança, de posicionamento, de princípios, mas principalmente, gente, de motivação. Se a gente for analisar, essa palavra fala sobre motivação. Por quê? Essas mulheres, elas estão falando aqui o seguinte, ó: o nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá. Elas estavam afirmando, elas conheciam esse pai. Elas estavam afirmando que esse pai não estava no meio desse grupo que estava se rebelando contra o Senhor. Elas tinham certeza disso. E elas também tinham certeza de que o próprio pai morreu por conta do próprio pecado. Mas em nenhum momento elas alimentaram dentro do coração delas uma justiça própria. Porque elas podiam ter falado, né? Por mais que ele não tivesse lá envolvido com o pessoal, ele morreu no próprio pecado. Que pai é esse, gente? Que sabe que está pecando e continua pecando e vai deixar a gente abandonada? Que pai é esse? Que sabe que está fazendo errado, está obstinado, não procura se consertar, e sabendo que não tem como a descendência ir adiante, ele mesmo assim permanece fazendo a mesma coisa? Abandonando a gente, deixando a gente ao léu? Porque como é que a gente vai fazer agora? Elas podiam sim ter alimentado isso no coração delas. Por quê? Porque elas afirmaram aqui: nosso pai morreu pelo próprio pecado. Então elas sabiam que o que ele estava fazendo ia levá-lo à morte. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte: como a gente está falando de motivação, o que essa história das filhas de Zelofeade nos ensina? Que a motivação certa na minha e na tua vida abre precedentes no reino de Deus. Porque foi isso que aconteceu na vida dessas mulheres. Porque a motivação delas estava voltada aos princípios de Deus. Estava voltada para aquilo que era importante para Deus. Elas estavam preocupadas com a descendência delas, com aquilo que estava por vir e que agrada ao coração do Senhor. Então, além dessa mensagem ser uma mensagem de motivação, falando sobre motivação, ela é uma mensagem de atenção para todos nós. Que tipo de motivação nós estamos alimentando no nosso coração diante de tudo aquilo que Deus já liberou para a gente? Porque elas sabiam dos princípios, elas sabiam das leis, elas sabiam, senão elas não iam afirmar que o pai tinha morrido pelo próprio pecado. Ela sabia que ele estava indo contra os princípios de Deus. E que tipo de motivação? E aqui eu quero levantar a minha vida e colocar aqui diante de vocês. Durante muito tempo na minha vida, eu tive a motivação errada dentro do meu casamento. Baseado na minha dor, baseado na minha justiça própria. E enquanto a minha motivação, mesmo estando dentro da igreja, enquanto a minha motivação estava errada, que não estava conivente com os princípios de Deus, que não estava alinhada com os princípios de Deus,
Deus não fez nada para mudar minha história. Não mexeu uma palha para mudar minha história. Eu continuava, eu estava na igreja, eu fazia tudo como mandava figurino, mas a motivação corrompida. Por quê? Porque eu pegava a minha dor e depositava sobre a vida do meu marido, que para a honra e glória do Senhor está aqui me acompanhando comigo. Aleluia! Glória a Deus! Mas eu pegava a minha dor, meu sofrimento e depositava sobre a vida dele. Você que não presta, você que não vale nada, porque eu que estou certa, porque eu que faço tudo. E Deus simplesmente cruza os braços. Cruza os braços. Porque o Evangelho e o Reino de Deus não é sobre transferir a responsabilidade para o outro, mas sobre assumir a sua parte no lugar de posicionamento que você tem que estar. Essas filhas de Zelofehade podiam ter feito isso. Aleluia! A responsabilidade do meu pai. Aí morreu um pobre pecado, agora a gente está ilhada. A gente não tem o que fazer. Como que a gente vai fazer agora? Mas não. Elas se posicionaram da forma certa. Como tem sido as nossas orações para Deus? Será que o posicionamento da gente está sendo certo? Porque eu orava. Muda meu marido, Senhor. Não vale nada. É levado. Joga na pista. E eu estou na igreja aqui buscando dele. Ele não vale nada. Aos olhos das pessoas eu era ótima, porque eu só vivia trabalhando para dentro de casa. Mas o coração, pedra. Aleluia! O coração era uma pedra, não entrava nada. E eu olhava, muda meu marido, muda meu marido, muda meu marido, muda meu marido. E Deus, não posso mudar, teu pedido está errado, sabe por quê? No fundo você quer que eu mude ele para a glória vir para você. Porque você que quer subjugar ele, aquilo que você acha que está certo, você que está errada. Olha para dentro do teu interior. E foi exatamente isso que aconteceu aqui com as filhas de Zelofehade. Em nenhum momento elas alimentaram isso. A gente vê aqui claramente na passagem. Então, isso me chamou muita atenção, esse versículo 3. Tá? Elas conheciam que era esse pai. Elas conheciam as leis de Deus. Por isso é extremamente importante nós estarmos mergulhados na palavra. Porque a minha motivação só mudou depois que eu resolvi buscar a verdade. Porque quando você entra na verdade, tem intimidade com Deus através da palavra, essa palavra aqui, ela liberta, ela restaura, ela renova a tua fé, ela muda as tuas esperanças e ela muda precedentes. Mas vai começar primeiro em quem? Em nós. Aleluia! Não adianta querer jogar a responsabilidade para o outro, que não vai dar certo. Deus não aceita. Deus não aceita. Então, elas sabiam que esse pecado do pai tinha levado à morte, mas não permitiram que esse pecado viesse a corromper aquilo que elas entendiam que era o mais importante. Amém. Esse pecado que levou esse pai à morte, deixou essas mulheres como? Desamparadas em relação à linhagem. Elas poderiam ter usado isso como argumentação, né? Como conformismo, para se vitimizar. Mas não. Entendendo quem era Deus e o que era importante para o reino, elas reivindicaram da forma certa. A palavra de Deus é clara, né? Porque ela diz assim, ó, você não recebe por quê? É de mal. Eu estava pedindo muito, pedindo, fazendo tudinho como mandava figurino. Falava para fazer uma coisa, faz. Vai para encontro de casais, vai. Vai para encontro da família, vai. Trabalha não sei aonde, vai. Fala não sei o que, faz. Fazia, ainda levava ele, coitado, ele ainda ia comigo. Levava. Deus, não adianta. Enquanto você não olhar para dentro do teu interior, nada vai mudar. Nada vai mudar. Então, a palavra de Deus nos dá essa direção, né? Será salvo tu e a tua casa. Começa em quem, gente? Tu. Não está falando, será salvo a tua casa, tu. Não, é tu e a tua casa. Começa em você primeiro. Começa em mim primeiro. Não adianta, não é no outro, na gente. É a responsabilidade nossa. Aleluia. Aí você pode falar assim, mas eu também, né? Eu não deixaria que esse pecado do outro influenciasse a minha vida. Eu não ia fazer também isso. Eu tenho a certeza, o pecado é do outro, a vida é do outro, o problema é do outro, quem falou foi o outro. De repente você pode pensar isso, né?
Será que... Agora vamos fazer uma análise aqui. Gente, a gente está aqui numa consagração, como uma pastora Cristiana sempre fala. Sexta-feira numa consagração é pra gente que quer mudança. Aleluia. Não. Glória a Deus. Quando acordar sexta-feira de manhã vem uma consagração, tu não vem aqui bater um ponto. Tu vem aqui com um objetivo. A gente faz uma oração, a gente ora, a gente entrega para Deus. Só que na hora que Deus quer falar, a gente não pode se fechar, a gente tem que se abrir. Aleluia. O nosso coração tem que estar quebrantado para ouvir e receber aquilo que Deus quer falar. Porque essa resposta de Deus é que vai destravar a nossa vida em várias áreas. Então nós precisamos estar abertos. Então aqui cada um de vocês que estão aqui, começando por mim, estamos aqui porque Deus quer falar com a gente sobre isso. Para a nossa vida virar a partir dessa chave. Então vamos abrir. A palavra de Deus fala assim: confessar os seus pecados uns aos outros para que vocês sejam curados. Isso é promessa. Não tem reputação, não tem vergonha, não tem medo, não tem dúvida. Porque se a minha reputação vem à frente dos princípios de Deus, eu estou enganada. Aleluia. A palavra de Deus diz: humilhados serão exaltados. Ele não fala assim: os exaltados serão exaltados. Não, os humilhados. Quando ele fala de humilhação, ele não está falando de te subjugar, de me subjugar, mas de que eu entenda que Ele é soberano na minha vida e é através dele, e é sobre Ele, e é para Ele, e eu preciso deixar o meu eu para que Ele entre e prevaleça na minha vida. E isso é uma humilhação para a gente, sabe por quê? Porque para o mundo, aquilo que o Evangelho propõe para a gente, você tem que renunciar a muita coisa. Você tem que abrir mão do orgulho, você tem que abrir mão da vaidade, você tem que abrir mão de muita coisa. Mas para o reino isso é humilhação, porque eu estou abrindo as portas para Deus fazer através de mim. Então é isso que Deus quer falar conosco aqui hoje. Então, vamos lá, vamos fazer uma reflexão sincera. Não perde tempo não, se tu veio aqui, vamos ser sinceros. Vamos usar de sinceridade. Se tu está aqui, se tu levantou, se tu tomou café, se tu veio aqui, se tu está de jejum, então vamos ser sinceros, vamos aproveitar esse tempo. A gente vamos se rasgar, vamos se abrir. Será que isso é uma verdade quando você diz assim: o que o outro faz não diz respeito para mim? Será que isso é uma verdade na minha e na tua vida? Quando você analisa realmente como é que você está se comportando nas suas relações? Será que se o outro falar um negócio para tu, será que você realmente não vai deixar plantar nada no teu coração? Será? Será que você ouviu alguma coisa essa semana que de repente já plantou uma sementinha aí no teu coração? E quando essa semente ela entra, ela vai corromper, ela vai te deixar cego para as motivações certas que você tem que alimentar dentro do teu coração. Aleluia! Porque é sobre isso que Deus quer falar com a gente. Como será que essas filhas... Vamos pensar aqui nas meninas. Vamos pensar como que essas filhas se sentiram quando elas se viram sem pai, diante de uma lei que não lhes concedia direito à herança e nem ao nome da família. Como que essas filhas se sentiram? Elas tendo a certeza de que elas estavam correndo risco de desaparecer devido à ausência de herdeiros homens. Como que essas filhas se sentiram? Abandonadas. Mas e aí? Então, o que esse texto está nos mostrando? Essas mulheres, elas não alimentaram isso no coração delas. E o que vai me ajudar e o que vai te ajudar a não alimentar isso no nosso coração é a intimidade com a palavra. Aleluia. Porque a intimidade com a palavra, ela fala assim, a palavra fala assim, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você viva boa, perfeita e agradável a vontade de Deus. Porque, gente, tudo começa na mente. Não se iluda. Tudo começa na mente. É mistério. Oh, Jesus. E a mente, como é que funciona a mente? Como é que funcionam os nossos pensamentos? O pensamento é a raiz de tudo, é o começo de tudo. Os pensamentos, eles são formados pelos nossos sentidos. Então tudo que você vê, tudo que você ouve, tudo que você sente, forma um pensamento. Por exemplo, se alguém começar a fazer um bolo aí, lá na cozinha,
e o cheiro começa a vir por cá. Eu não preciso ver o bolo, vocês não precisam, vocês vão saber que está fazendo o bolo. Se começar a cozinhar feijão, ninguém precisa ver que está cozinhando feijão, você vai sentir. Se passar um carro do lixo lá fora, a gente vai saber que tem um lixo rodando por aqui por perto. Porque o pensamento ele é formado pelos sentidos. Por isso que a Bíblia fala assim, ó, as más conversações corrompem os bons costumes. Tu está emprestando teu ouvido para ouvir o quê? Que isso? Você está emprestando teus olhos para ouvir o Meu quê? Deus! Então nós precisamos ter zelo com aquilo que entra para dentro da nossa alma. Porque se a gente não zelar com aquilo que entra pela nossa alma, nós vamos ser corrompidos pelas motivações erradas. E não vamos conseguir viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então Deus quer nos ensinar. Então a pergunta que fica aqui para mim e para você hoje é o quê? O que eu e você estamos permitindo entrar nos nossos corações? Que de alguma forma tem nos impedido de viver o melhor que Deus tem para nos oferecer. Gente, porque Ele já deixou. Aleluia. Jesus já veio, já morreu na cruz. A função dele ali é o quê? Reconciliação, perdão e libertação. Aí a gente está preso nas nossas próprias dores. Ele já libertou. Mas porque eu não quero olhar para o meu interior, porque eu não quero ter zelo com aquilo que entra para dentro do meu interior, eu me permito ficar preso dentro de pensamentos, atitudes, comportamentos que não são condizentes com o reino. E não adianta, gente, não adianta, porque não é uma porção mágica, nada no reino de Deus é automático, tem a nossa parte. Então, se a gente se blindar, se nós estivermos zelando por aquilo que Deus nos oferece de armadura, o inimigo não toca. Isso é promessa. Quem abre a brecha? Eu e você. Glória a Deus, é verdade. Ele não é protagonista, não transfere a responsabilidade para ele também não. Ele tem o propósito dele. Que isso? Ele vem para cumprir e ele cumpre com muita eficiência. Porque ele não dorme. Mas quem está abrindo brecha? Eu e você. E às vezes é uma palavra que o outro fala. É verdade. Falou aquilo, já entrou. Meu Deus. Já entrou uma mágoa. Já entrou um ressentimento. Aí isso aqui já corrompeu o propósito do reino. E aí eu começo a alimentar. Aí o que eu faço? Eu não vomito, eu não boto para fora, eu não confesso. Quem trabalha? Inimigo. Porque ele vai começar a falar na tua cabeça. Ó. Falando foi para tu? É isso aí mesmo. Vale nada. Vai querer andar perto? Tu vai querer amizade? A gente tem que entender, gente, a pessoa dá o que tem. Você está pegando o que não é teu. Para de pegar o que não é teu e deixar isso contaminar a tua alma. Muito escondido. É Deus nos instruindo. A gente tem que cuidar do nosso interior, cuidar da nossa mente. A palavra é rica de discernimento e sabedoria para nos blindar de todo o ataque do mal. Por que a gente está sendo atingido dessa forma? É falta de zelo da nossa parte. Vamos voltar aqui. Glória a Deus. Do mesmo jeito que lá em Tiago 4,3, a palavra diz assim, ó: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos próprios deleites. Quando você está com a motivação corrompida, tu está pensando em você. Eu, no meu casamento, quando pedia para o meu marido, eu não quero. Estava preservando por mim. Estava preocupado com a alma dele? Eu não quero mais ele ficar vivendo isso. Eu quero ser honrada e o problema é dele. Motivação pessoal com base na justiça própria. Deus não atende. Deus não atende. O reino diz respeito a isso. O reino diz respeito a você amar o outro. Aleluia. A você se amar e amar o outro. Então assim, Deus precisa lapidar isso na gente. Do mesmo jeito que em Tiago fala sobre isso, lá no livro de João, capítulo 7, versículo 7, capítulo 15, versículo 7 fala assim, ó: se permanecerdes em mim e as minhas palavras
permanecerdes em vós, Aleluia. pedirdes o que quiserdes, e vos será. Oh Deus! Deus. Por que a gente não está recebendo? Será que as nossas motivações estão certinhas junto com a palavra? Porque isso aqui é promessa. Por que não está acontecendo? Então a análise tem que partir de eu quem? Dentro do meu interior. Eu que preciso analisar. Porque isso aqui já foi liberado. Deus já deu. Então a gente precisa fazer essa análise. E aí eu quero te convidar agora. Depois dessa palavra toda que a gente falou aqui, eu quero te dar a oportunidade, e me dar também a oportunidade, porque Deus está falando primeiro comigo, naquilo que eu preciso melhorar, naquilo que eu preciso alcançar, amadurecer, de identificar dentro do teu interior se existe alguma raiz de amargura. Porque a palavra de Deus diz assim, ó, cuidem-se diligentemente para que não brote no teu coração nenhuma raiz de amargura e você fique isento da graça de Deus. Meu Deus. Olha que coisa séria. Aleluia. Um negócio que a pessoa falou Aleluia. pode botar um ressentimento que vai se transformar numa raiz de amargura e pode ter a força de me isentar da graça de Deus. Então Deus está abrindo o nosso entendimento para essa verdade hoje. Aleluia. Porque é através dessa libertação que eu vou conseguir usufruir de tudo aquilo que Deus tem para me oferecer. Mas para isso, não adianta eu passar, não adianta eu falar, se eu e você não estivermos com o coração aberto para analisar dentro do nosso interior se nós temos esses comportamentos. Se nós alimentamos esses pensamentos, se eu estou sentindo essas situações, se eu estou conduzindo as minhas relações dessa forma, porque não adianta fugir. Deus é um Deus de reconciliação. Quando Jesus veio, Ele rasgou o véu de cima para baixo, nos dando acesso ao Pai. E Ele veio para pregar a reconciliação entre nós. O Evangelho é sobre reconciliação. Então eu não posso ficar sem reconciliação com as pessoas. Se o outro não quer se reconciliar comigo, ok, mas eu tenho que querer me reconciliar com o outro. Aleluia. Essa é a minha postura como cristã, seguindo o exemplo de Jesus. Eu não posso negociar isso, mas para isso eu preciso amadurecer e entender que o outro dá o que tem. E eu não posso pegar o que ele tá me dando e deixar brotar no meu coração. Eu não posso deixar. Então Deus quer nos ensinar. Então, diante de tudo isso que a gente falou aqui, eu quero deixar para vocês 14 características que descrevem uma pessoa amargurada. Porque se eu parar aqui hoje e perguntar, tu é amargurada? Possivelmente você vai falar, não sou, mas eu conheço uma pessoa que é. É sempre assim que a gente faz, né? Eu conheço uma pessoa que é. Glória a Deus. Meu pai, amiga amargurada. Mas você, será que você sabe o que descreve uma raiz de amargura? Eu botei aqui, não sei, vai ficar, até o pastor Alexandre falou que ia ficar pequenininho, né? Não sei se está dando para vocês entenderem, mas eu vou falar. Eu vou falar aqui para a gente poder entender melhor. Então vamos lá. Primeira característica, preste atenção, gente. Aqui é a chance de você sair daqui com uma chave. Aleluia. Pelo amor de Deus, não tem oportunidade disso não. Porque Deus está pedindo, Deus está dando uma direção para a gente sair de um lugar de aprisionamento, porque quem está trabalhando é um capeta na nossa vida. Eita Deus! Pelo amor de Deus, não perde essa chance. Não, tu vem aqui, faça valer a pena a tua vida. Faça valer a pena. É um momento de libertação, um momento de cura, Deus está dando pra gente. Vamos lá. Primeira característica de uma pessoa amargurada. Esse daqui foi o primeiro, quando eu peguei isso aqui, eu falei, sou eu. Falta de interesse pelos outros. Meu Deus. Olha aqui, a pessoa ferida, tá? Ela pouco se importa com quem quer que seja. Ela torna-se uma pessoa empedrada, endurecida, indiferente. Ela perde a afeição natural e ela se torna insensível à dor e ao sofrimento alheio. O
Então essa é a primeira característica de raiz de amargura. Se tu sente isso, porque eu me identifiquei nisso aqui. Uma vez uma amiga minha falou assim, para ser tua amiga tem que querer muito. Ouvi isso da minha amiga, uma amiga minha. Só que na época Deus já estava trabalhando no meu coração, eu entendi que ela estava me dando até um feedback, ela estava me ajudando. Porque ela falou assim, tem que querer muito, que a gente tem que andar atrás de você. Ferida, dura, sabe? Não querer me abrir para as pessoas. Ficar com aqueles muros, construir muros nas relações. Essa é a primeira característica de uma pessoa amargurada. Segunda característica, pessoa amargurada não é transparente. Não é transparente. Ela começa a perder essa capacidade de ser ela mesma. Então ela se apresenta como? Com uma máscara, com uma mentira, com uma inverdade, né? Ela pode se tornar, inclusive, extremamente envergonhada. Você sabia que a vergonha, ela tem ligação com isso? Às vezes a gente vê a pessoa envergonhada e fala assim, ah, tadinha, envergonhada. Se escondendo, porque Deus preza pela transparência. Aleluia. Deus quer revelar o homem oculto que está dentro de mim e dentro de vocês. Sim, Deus. Porque se ele não quisesse, ele não colocava a Bíblia aí, os pecados dos filhos dele, que, como Davi, homem segundo o meu coração, mas que foi adúltero e homicida, ele podia ter escondido. Sansão, libertador, vou botar essa história na Bíblia? Não, onde que vai parar minha reputação? Não vou deixar não estou. Para mostrar que todos nós precisamos dessa lapidação. Aleluia. Então, a pessoa pode se tornar extremamente envergonhada por falta de transparência. Vive uma vida encoberta. E qual é a tendência? Retrair, se esconder por causa da ferida. Qual o objetivo disso? Qual é a motivação de se esconder, de não ser transparente? Eu não quero viver a dor de novo. Eu não quero viver a ferida de novo. Então eu me escondo. Eu não me revelo. Mas isso no reino não tem conexão. Terceira característica de uma pessoa amargurada é que as pessoas amarguradas, elas são hipersensíveis. Sabe, aquelas pessoas que são melindrosas, que se ferem facilmente. Aquela pessoa que geralmente age com... Você corrige ela age com qualquer correção como se fosse uma rejeição. É isso, a raiz de amargura. Quarta característica é a tendência à possessividade. Pessoas feridas, pessoas amarguradas querem tomar conta do outro, ter posse. Eu lembro uma vez quando eu era adolescente, tinha uma amiga que ela, quando eu arrumava outra amiga, ela ficava chateada. Ah, já me trocou, né? Agora você só quer ficar com a fulana, porque ela só queria que eu ficasse perto. Então, tendência à possessividade. Por que isso acontece? Por conta do déficit emocional, né? Essa pessoa que tem essa tendência à possessividade, ela raramente vai ter um amigo verdadeiro. Por quê? Porque quando a pessoa se aproxima e começa a se relacionar com ela, ela sufoca, ela asfixia a relação. Então, ela torna o relacionamento insuportável para outra pessoa. A pessoa se afasta, não consegue ficar. E isso é raiz de amargura. Quinta característica: pessoas amarguradas fazem acepção de pessoas. É aquela pessoa que ela só considera as pessoas que fazem o que ela quer ou agem da forma como ela quer. Então, é muito comum uma pessoa que faz acepção de pessoas e tem esse comportamento de dizer assim: eu não suporto fulano, ciclano morreu pra mim. É uma fala comum que descreve uma raiz de amargura. Sexta característica de uma pessoa amargurada: tem medo de conhecer novas pessoas. O medo de uma nova frustração supera a expectativa de um novo relacionamento. Gente, isso é totalmente contrário ao reino. Como que eu e você vamos ter medo de conhecer novas pessoas? Se a palavra de Deus fala assim: ide pregar o evangelho para toda criatura.
você está totalmente contrário ao propósito do reino. Mas como é que eu vou saber isso? Com a revelação da palavra. Não tem como eu saber, porque hoje no mundo as pessoas estão se isolando cada vez mais. Se eu for me guiar pelo mundo, eu vou ficar perdido nas minhas motivações. Então quem vai me libertar da motivação corrompida? A palavra. É a palavra. Sétima característica de uma pessoa amargurada: tem que ser atendida nas suas exigências imediatas. Sabe aquela pessoa que não sabe não sabe esperar um não sabe receber um não sabe receber, não sabe ouvir um espera? Amargura. Oitava característica: mostra pouca ou nenhuma gratidão para os outros. É característica de amargura, falta de gratidão. E talvez, gente, essa seja a maneira mais fácil de identificar uma pessoa ferida. Preste atenção nisso. A falta de gratidão. Por quê? O que Paulo diz pra gente sobre isso? Em tudo dai graças. Quando Paulo diz em tudo dai graças, Paulo não está falando para você dar graças por tudo, mas em tudo. Então, eu fui assaltado, levaram meu carro, levaram minha bolsa, levaram tudo meu. Graças a Deus? Não é para você dar graças por tudo, mas em tudo. Eu estou viva. Levaram tudo. Eu tenho vida. Eu tenho extrair das circunstâncias desfavoráveis algo para agradecer a Deus. Só faz isso quem tem mente curada, para não se vitimizar. As filhas de Zelofeade, no meio daquela situação, o que elas fizeram? Elas usaram as estratégias certas. Elas se posicionaram diante de todo aquele povo da forma certa. Aí o que Deus fez? Abre o precedente. Abre o precedente. Então, o que acontece? A gratidão, ela é um termômetro de saúde emocional. Quanto mais grato, mais equilibrado emocionalmente nós vamos estar. Aleluia, Deus. Nona característica de uma pessoa amarga. Vocês estão gostando, gente? Glória a Deus. Dessa ressonância da nossa alma que a gente está fazendo? É ruim, mas é bom, né? Porque abre o nosso entendimento para a verdade, né? Glória a Deus. Pessoas amarguradas geralmente vão usar de palavras de lisonja ou palavras duras. Sabe aquela pessoa que é 800? Então, ou você é a melhor pessoa do mundo, ou você é a pior. Ou ela te elogia, ou ela te critica. Então, enquanto ela se sente agradada, ela te elogia. Se acontecer qualquer coisa, por mínima que seja, que desagrade ela, acabou, tu não serve mais. Raiz de amargura, tá? 10ª característica de uma pessoa amargurada: guarda mágoa por longo tempo. Acha extremamente difícil perdoar. Normalmente essa pessoa vai usar aquela frase: eu não consigo perdoar. Isso é uma mentira do diabo, tá? Porque perdão não é conselho, perdão é mandamento. Quando eu e você não perdoamos, eu abro brecha no mundo espiritual para o ataque do capeta. Porque no mundo espiritual, o que acontece? Não está seguindo o teu mandamento. Então quem pode entrar? O inimigo. É a brecha que eu estou abrindo. Porque o perdão não é um mandamento, não é um conselho. Não é um conselho, é um mandamento. Então se eu não obedeço a Deus, eu estou vulnerável para quem? Para o ataque do mal. Então a gente precisa desconstruir isso. E pior, e outra, quando você não perdoa, quem fica preso é você. Aquela pessoa se torna um ídolo na tua vida e você se liga malignamente com essa pessoa na tua alma. Não adianta. Isso aí é lei
princípios e não vão ser quebrados nem negociados, porque Deus não negocia princípios. Aleluia. 11ª característica de uma pessoa amargurada: tem atitudes obstinadas de rebelião. Rebelião aberta. Toda pessoa ferida desenvolve um orgulho muito forte. Eu lembro que uma época a pessoa fala assim: eu sou orgulhosa mesmo. Eu sou orgulhosa. Feridas e orgulho são coisas proporcionais. Então, como que a gente descobre o tamanho do orgulho? Pelo tamanho da ferida. Jesus. As feridas, elas se concentram no orgulho. E aí o que acontece? Elas viabilizam a existência e a influência desse orgulho. Elas alimentam. O orgulho, ele pode contaminar as nossas decisões, sustentando um comportamento de obstinação. O que é obstinação, gente? Eu sei que algo está errado e eu continuo fazendo. A palavra de Deus diz que a obstinação é como um pecado de feitiçaria. Você fica cego. Você fica insistindo no erro. Então, isso tem a ver com rebelião. Atitude aberta de rebelião. 12ª característica, já estamos chegando no final, de uma pessoa amargurada. Pessoas feridas buscam mais companhias com o intuito de alimentar suas próprias feridas. Então eu vou me sentir mais conectada com você, que tem a mesma dor que eu. Aí fica um andando a ferida do outro, sabe? Quando a gente começa a conversar e fala assim: ai, você sente isso? Menina, eu também. Passei pela mesma coisa. Eu me senti exatamente assim, abandonada. E chora uma com a outra. E assim, ai, gente, é tão... Nem parece que a gente se conheceu hoje. A gente tem uma ligação muito profunda, né? Parece que... Por quê? Porque você não vai se conectar com uma pessoa que de repente vai te repreender, vai te exortar, que não vai alimentar a tua dor. Isso é raiz de amargura. 13ª característica: pessoas amarguradas experimentam extremos de humor. A pessoa acordou 9 horas da manhã, está maravilhosa. 10h30, ninguém pode falar com ela. Bipolar. Se falar comigo, é coice. Queima ele, Jesus. Raiz de amargura. Isso é raiz de amargura. E para finalizar, acho que muitos se identificaram, né? Eu não, tô fora. É ótimo, é para a glória de Deus isso. Se identificar é para a glória de Deus. 14ª característica é que toda pessoa amargurada é dada a maledicência. Feridas emocionais não curadas, raiz de amargura, ressentimento, te incentiva a falar mal das pessoas. E a morte está pela língua. A palavra de Deus, a boca, ela tem o poder de abençoar e de amaldiçoar. Quando eu e você estamos nessa condição aqui de maledicência, o diabo já sentou aqui, trabalhando para mim. Fica à vontade, minha filha. Está trabalhando para mim. Não precisa fazer mais nada, porque nós já estamos trabalhando gratuitamente para o inimigo, para que o reino deles venha prevalecer. Então hoje, diante de tudo isso que a gente falou aqui, eu quero encorajar você a fazer uma análise do teu interior. E não somente confessar, mas reconhecer se existe uma raiz de amargura aí dentro. Porque você pode não ter as 14 características, mas se você já tiver uma, já é um sinal de alerta para mim e para tua vida. E diante desse altar, que se Deus colocou no meu coração, para falar comigo sobre isso primeiro, e repetir para a igreja, porque Deus quer trazer cura para a gente. É para todos que estão aqui. E esse é o momento, essa é a hora da virada de chave. Então, se você se reconheceu em um desses comportamentos, eu quero te pedir que você tenha coragem de